Senhor presidente, eu não tive a oportunidade anteriormente de falar, e é um tema que essa casa precisa se dedicar, porque o estado do Rio de Janeiro foi terrível no resultado do IDEB, divulgado recentemente pelo Ministério da Educação. Os índices do estado do Rio de Janeiro refletem exatamente o que tem sido a política fluminense nos últimos anos. Afinal de contas, se observado desde 2005 para cá, o estado do Rio de Janeiro patina nos exames do IDEB e fica nas piores posições possíveis. E pior ainda quando vamos falar da questão do ensino médio. Na avaliação do terceiro ano, o estado do Rio de Janeiro foi um dos 3 estados brasileiros que baixaram a sua nota com relação à avaliação anterior. Ou seja, se no ano de 2015 o alerta foi o estado do Rio vem caindo, em 2017 conseguiu ser ainda pior. Agora, por que foi pior? Bem, se nós observarmos os investimentos na área de educação do ano passado, que esta casa teve o absurdo de aprovar as contas do governador Pezão, o estado não investiu sequer o mínimo na área de educação. O resultado está aí. Quando vai se comparar o Rio com outros estados, o Rio de Janeiro não conseguiu bater a meta estipulada pelo MEC, que já é uma meta baixa, e além de não bater a meta, conseguiu ter resultado pior do que na avaliação anterior. Uma verdadeira tragédia, e que demonstra que o estado do Rio de Janeiro não só perdeu seu papel de vanguarda de outrora, como também vem piorando e sendo realmente pioneiro naquilo que é ruim. Isso tem nome, tem sobrenome. É a política de Luiz Fernando Pezão, é a política do PMDB, é a política que não investe nem na educação e muito menos na ciência e tecnologia. No final das contas, o resultado é o maior desemprego do Brasil, o resultado é um estado completamente atrasado, e o que não me preocupa, e não só me preocupa o que o governo do estado traz de problema para o presente, mas o que entrega para o futuro desse estado, que fica diretamente corroído. Agora, nesse mar de péssimas notícias com relação ao IDEB, nas séries iniciais e no ensino fundamental há destaques. O destaque vem do interior do estado. Muitos municípios do interior não só bateram a meta, como ficaram acima da meta, o que nos dá esperança. Alguns municípios têm cumprido com o seu papel, coisa que o estado não vem conseguindo fazer no ensino médio. E aí eu gostaria de parabenizar a todos os educadores de vários municípios, mas especialmente gostaria aqui de dar um destaque ao município de Cambuci, no noroeste fluminense, a região mais negligenciada desse estado do Rio de Janeiro. Através desses profissionais de educação, de uma política voltada para a educação, o município de Cambuci não só bateu a meta nas séries iniciais, como ficou acima da meta em 1 ponto percentual. Isso é motivo de orgulho e de demonstração que, mesmo nesse estado que vive verdadeiro colapso, identificado exatamente na avaliação do MEC, em que está entre os piores estados da nação, lá no interior, num dos menores municípios do estado do Rio de Janeiro, há coisas acontecendo, trabalhos sendo efetivados, através, obviamente, do esforço coletivo de muitos, para que não só se cumpra metas, mas que se possa ir além das metas. Então quero parabenizar a todos os profissionais da área de educação de Cambuci. Faço mesmo também com outros municípios, como Santo Antônio de Pádua, na mesma região, alguns municípios da região serrana e aqui na região metropolitana também, onde temos alguns índices e algumas escolas isoladamente conseguindo bons resultados, demonstrando que mesmo com toda a política de governo municipal, especialmente na capital, e do governo do estado, há quem os enfrente e há quem consiga fazer diferente. Mas, infelizmente, é bom que se destaque, são exceções, não é uma realidade.
A gente não pode se medir pelas exceções. As exceções são exemplos fantásticos, mas sem investimento, sem uma política com planejamento de curto, médio e longo prazo, a gente não avança. E quero aqui debater, com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, que colocou a culpa nos péssimos índices do terceiro ano do ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, colocou a culpa na greve dos profissionais de educação feita, que durou mais de 100 dias. Eu discordo completamente do secretário de Educação. Eu não acho, e obviamente que a gente sabe que a greve atrapalha, mas a greve, em primeiro lugar, tem um responsável, porque ninguém gosta de fazer greve. Quando se faz greve é porque o diálogo se esgotou e não há mais saídas para poder avançar. E aí o profissional de educação não tem outra saída que senão fazer o protesto em termos de paralisação, em que muito prejudica, obviamente, principalmente os estudantes. Mas a desculpa de que a greve é que influenciou os péssimos resultados do Rio de Janeiro é tentar colocar panos quentes na responsabilidade de um governo que não consegue investir o mínimo orçamentário em educação, que deixa as nossas escolas sendo sucateadas e que vem fazendo com que os profissionais de educação não possam ter a devida progressão nos seus salários e até mesmo nas suas capacitações, que foram interrompidas em nome da crise. Uma crise que tem responsáveis, e esses responsáveis devem ser punidos. Espero que o julgamento popular possa fazer essa punição, já que a Assembleia Legislativa do Rio, deputado Eliomar Coelho, não com o meu voto, nem com o de Vossa Excelência, e nem com o voto da deputada enfermeira Rejane e de outros parlamentares, aprovou as contas de Pezão, que não investiu o mínimo em educação e saúde. Não com os nossos votos, mas infelizmente com o voto da maioria dos parlamentares que dão sustentação à crise que acontece e por isso também não podem deixar de serem responsabilizados pelo que está acontecendo, porque por trás dos números do IDEB, por trás dos números negativos, está a vida de pessoas que serão o futuro desse Estado, e o nosso futuro tende a não ser bom. Por trás desses números, tem pessoas que estão sendo deixadas de lado pela política pública do Estado e que estão pagando um alto preço agora e continuarão pagando um preço alto lá na frente quando tiverem que enfrentar o mercado do trabalho. Mas também, por trás desses números, como por exemplo, os números de Cambuci e de outros poucos municípios, que como já disse, são exceções, também há quem está trabalhando, quem está fazendo a diferença para que as nossas crianças e os nossos jovens possam ser de fato o futuro da nação. Nação que começa nos municípios onde vivem e que começa exatamente no estado do Rio de Janeiro, que é onde as coisas acontecem para a vida das pessoas. Obrigado, senhor presidente.